aquele momento que você para tudo que você está fazendo para tomar aquele cafezinho e bater um papo? Agora você já imaginou fazer isso com uma psicóloga? Café no Divã é um podcast para quem gosta de sentir, pensar e rir de vez em quando, abordando temas que vão te interessar, como saúde, educação, carreira, relacionamento, política, entre tantos outros temas que vão te convidar à reflexão. Mas calma, a gente não vai te deixar chorando no sofá, tá? Só um pouquinho. Topa tomar um café comigo? Então pega o seu café, segue a gente e vem pro divã. Se você não se posicionar no digital em 2025, o seu negócio tem grandes chances de fechar. Hoje, estar presente nas redes sociais não é mais uma opção, é uma questão de sobrevivência de mercado. E aqui vai a fórmula para crescimento: posicionamento mais constância é igual resultado. E gravar vídeos aqui para o Instagram não é mais o diferencial. É indispensável para você se destacar, atrair novos clientes e aumentar as suas vendas. E quando o assunto é produção de conteúdo, a VD Agência é referência. Com mais de 100 clientes satisfeitos e mais de 1000 vídeos produzidos, cada um pensado de forma individual e personalizada, sempre focado para o que realmente funciona para o seu público e para o seu mercado. Aqui com a VD Agência você tem produção com qualidade profissional, estratégias únicas para cada cliente e resultados que colocam sua marca em destaque. Então faça de 2025 um ano diferente. Produza conteúdo com quem entende do mercado digital. Olá, estamos aqui mais uma vez para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Café no Divã. E como não podia deixar de agradecer a nossa patrocinadora Márcia, nossa querida Zezé Morucci, com o café dela aqui, o nosso famoso café da Zezé. Se você ainda não sabe qual o café que você coloca à sua mesa, está aqui a nossa sugestão, café da Zezé. Quero agradecer a VD Agência, que é a agência responsável por transformar o nosso sonho em realidade, parceira conosco e contribuiu para que a gente pudesse estar aqui hoje levando essa mensagem para vocês. Gente, é com um sentimento de muita gratidão que meu coração hoje expressa, porque nós estamos gravando o primeiro episódio longe da Editombos, nós estamos em Mendes, próximo a Vassouras, aqui no estado do Rio, porque uma pessoa que eu estimo demais aceitou de pronto o nosso convite de participar dessa entrevista para que a gente possa estar inspirando vocês com todo o conteúdo riquíssimo que ele tem a compartilhar com a gente. E essa pessoa é nada, ninguém mais que Eduardo Marinho. Meu querido, muito obrigada. Valeu. Minha palavra é gratidão, Eu que tá? agradeço, mano. Não somente por ele, né, que resume já muita coisa que a gente quer dizer, mas nós estamos aqui onde ele está residindo, ele nos acolheu no ambiente dele, passou esse café aqui com muito carinho para a gente, já está batendo um papo maravilhoso, já tem algum tempo, então assim, é uma honra para nós, é uma honra para nós. Mas vocês devem estar curiosos pensando assim, mas a Lesiane falou que queria gente como a gente aqui de perto, do nosso convívio, porque nada melhor do que o exemplo, nada melhor do que o próprio testemunho para poder inspirar pessoas. Mas é que está o grande diferencial do nosso convidado hoje. Ele é um nômade, não é isso? Eu fui nômade, né, durante um bom tempo na vida. Sim. Hoje eu tenho casa para morar. Ele tem casa para morar, mas eu falo nômade porque ele está cada hora num cantinho. Sim, Não é isso? daqui a um tempo eu já não estou mais aqui. Exatamente. Eu estou aqui há 6 meses, 6 a 7 meses eu estou aqui. E depois vai levantar acampamento para outro Sim, eu lugar. estava em Bocaina de Minas. Em Bocaina de Minas. Hoje ele está aqui em Mendes, daqui a pouco ele vai estar em outro lugar. Então, assim, como ele... Eu já ouvi você dizendo que você pertence à família humana. É isso. Né? Como ele pertence à família humana e ao planeta Terra, então é claro que ele pertence a tombos também e tem muito a compartilhar com a gente. E, gente, vocês me conhecem e sabem que eu gosto de inspirar pessoas através do próprio exemplo. O Eduardo é uma pessoa que é o que ele diz, ele é o que ele fala. Então, é por isso que a gente está aqui para conversar com ele, para que a gente possa levar
muita coisa boa para vocês. E como eu faço no início de todo episódio nosso, Eduardo, eu gosto de colocar uma reflexão. No início, para que o pessoal pense durante o episódio, e no final eu vou estar falando sobre isso. E eu, curiosamente, escolhi uma reflexão hoje por admirar a tua história e por pensar a respeito da tua pessoa com a tua história. A reflexão é conhecida, mas nunca comentada pela gente, que é o seguinte: a existência precede a essência ou é a essência que precede a existência? Paul Sartre. É O uma que pergunta. você pensa? Sim? Eu acho que a existência tem a sua essência. Coexistem ao mesmo tempo, nos mesmos espaços. A existência só é possível com essência, seja qualquer essência, seja de luz, seja de treva. Esse ponto de interseção dessa coexistência seria simplesmente estar vivo, estar aqui? Eu acho que a existência tem muitas dimensões, né? A que os órgãos do corpo veem é uma dimensão. Existem outras que se supõem, que se intui. Nesse espaço de ignorância é que entram as religiões, para explicar o inexplicável, conceber o inconcebível e impor sob ameaça. Você acredita ou Deus te manda para o inferno? Um Deus com cara de europeu. Acredita quem quiser. Eu sinto a espiritualidade, mas não permito que a minha razão se meta a entender ou explicar, porque está muito além do meu alcance. Está muito além do alcance do ser humano. Porque já que você falou em planeta Terra, o nosso planeta Terra tão grandão não é nada mais que uma poeira cósmica. O nosso sistema planetário é um dos menores do universo. Existem sistemas com milhares de planetas, centenas de planetas, dezenas de planetas, estrelas 1000 vezes maiores do que o Sol por aí. E só dentro de uma galáxia, que é a nossa, que também é uma das menores. Tem galáxias 10 vezes maiores e já contaram 200 bilhões de galáxias. Aí fica difícil conceber a magnitude do ser supremo disso tudo, se é que há um ser supremo disso tudo. Eu não sei do que é, eu sinto o que é, mas não entendo e nem explico. A minha base é a seguinte: a voz da espiritualidade é a minha consciência, é o meu contato com a espiritualidade. Se eu estiver de acordo com a minha consciência, eu estou de acordo com a espiritualidade, estou bem. Desde que eu tenha uma consciência que não se confunda com a conveniência, o que é muito comum na nossa sociedade. A conveniência vem antes da consciência. Eu adapto minha consciência para manter meus privilégios. Isso eu não aceito. Porque privilégio nenhum vai durar mais do que a vida. E nós vamos. Vocês entenderam por que que eu tô aqui, né, gente? Por que que eu rodei 300 quilômetros para estar aqui, né? E vocês entenderam mais ou menos por onde que vai se dar a nossa reflexão. Mas é justamente esse pensamento, Eduardo, que você colocou, né, de não aceitar isso para manter os privilégios, então altera-se a consciência, isso é inconcebível. Esse pensamento seria essência? É essencial, pelo menos, né? É essencial. E, na verdade, não é que eu vou contra isso. Eu sei que isso vai tirar minha paz. Se eu deixar minha conveniência na frente, a minha consciência vai ficar ruim. Eu não quero estar ruim com a minha consciência. Nada vai me fazer ficar ruim com a minha consciência. Claro que eu não tenho a consciência perfeita e tenho vários problemas de consciência nas coisas pequenas da vida, mas na direção que eu escolhi, nas atitudes que eu tomo diante dessa sociedade, que é uma grande falcatrua, aí não, aí eu estou bem com a minha consciência, diante das pressões sociais que queriam que eu fosse outra coisa, ou militar, ou bancário, ou advogado. Eu não consegui, não me interessa ser, mas não estou julgando quem escolhe assim. Até porque as consequências das escolhas vão para quem escolhe. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você escolhe o que você bem entender na vida, mas você vai encontrar as consequências ali na frente. Então eu cuido do que eu planto. E a sociedade me recomenda plantar espinho, em nome do meu bem-estar material. Falam muito do conforto, mas é o conforto externo. E o conforto interno, como é que fica? Para mim, essa é a prioridade, o conforto interno. O conforto interno está aprovado pela minha consciência, das minhas atitudes. E não ter que estar engolindo falcatrua, olhando para o outro lado, fingindo que não estou vendo, sendo conivente com as falcatruas sociais, com crimes, com maldades, com perversidades, que é o que mais tem na sociedade.
A nossa sociedade ela estimula a perversidade, a indiferença com o sofrimento de tanta gente. Sempre foi assim, sempre vai ser. Uma grande mentira. Nada sempre foi assim e sempre vai ser, porque está tudo em mudança o tempo todo. Até os minerais estão em mutação química o tempo todo. Nada permanece como é. Tudo muda o tempo todo. E a recomendação, a pressão social é para a gente se acomodar, porque nada vai mudar. Nada vai mudar. De onde parte isso? Do domínio privilegiado de um punhado de podre de rico parasita social, que dominam as comunicações. Ai do jornalista que não vender sua consciência na mídia. Ele perde o emprego. Você quer fama e fortuna? Esquece a consciência. Mantém-se de acordo com a sua conveniência social, que o que mandam de cima para baixo. Agora, se tiver problema com a consciência, toma um antidepressivo. Aí não é à toa que se toma tanto antidepressivo. Tem tanta angústia inexplicável, entre aspas, inexplicável. É porque violação de consciência não sai barato. Para quem tem consciência. É porque são muitos níveis. Vocês escutaram o que eu escutei, né? No mínimo, vocês vão pensar um cadinho sobre isso, né? Eduardo, justamente sobre o que você está falando, sobre o que você está dizendo, antes de perguntar sobre a tua história um pouco, eu me emocionei num vídeo seu, você falando disso agora, quando você disse em algum momento, em algum vídeo, que ou você violenta a sua alma, ou você violenta o seu corpo. Eu acho que a palavra era sacrifica. Sacrifica, né? E É. para mim é quase a mesma coisa. Mas enfim, eu me emocionei porque quando eu vi você falando isso, e eu me dei conta do tamanho da minha pequenez. Que olha que eu venho tentando, olha que eu tento há muitos anos não ser refém desse adestramento social que você tanto fala. E como eu me vejo mergulhada nele. E quando eu te vi falar, eu falei, gente, como eu sacrifico a minha alma e não é isso que eu quero fazer na minha vida. Fala um pouquinho sobre isso. Isso é uma semente que brotou. A mente é igual terra. Tem umas férteis, tem outras áridas. E a produção social é de mentes áridas. Onde não adianta botar a semente da luz que ela não brota. Só quando as circunstâncias favorecerem. A gente está plantando, cara. Esse vídeo é um plantio, é uma semente. Ele vai ser lançado no ar e vai cair nas terras, que são a mente das pessoas que estão olhando. Em algumas vai brotar. Na maioria, eu acho que não. Porque a maioria está subjugada por um massacre ideológico que a sociedade impõe, por uma educação que enquadra, superficializa a mente. As pessoas ficam com medo de pensar profundo. Já usam logo um desqualificativo. Não, isso é papo cabeça. Quando não cai no ridículo, né? Isso é papo de comunista. Já ouvi muito isso. E eu conheço um monte de comunista. E aqueles partidários radicais e tal, mas são chatos. Mas eles têm boa intenção social. O que que move? Inconformação com a injustiça social. Nisso a gente é irmão. Estamos juntos. Mas quando entra a arrogância, aí eu já estou fora. Porque eu não quero conduzir as massas. Eu quero esclarecer. Eu quero compartilhar conhecimento, não quero ensinar. Porque eu quero tratar em pé de igualdade. Porque se eu tenho o saber, ali tem a sabedoria. O saber está nos livros, está nos mestres, está nas escolas, dão diploma. E frequentemente causam arrogância. Já a sabedoria, ela tem humildade dentro dela, é elemento constitutivo da sabedoria. Se não tiver humildade, não é sabedoria. E o pavor dos dominantes é exatamente o conhecimento se encontrar, o saber se encontrar com a sabedoria. E para esse encontro haver, tem que haver harmonia, tem que haver respeito, tem que haver consideração. Eu acho que a ideia de conduzir as massas é uma falta de respeito com as massas. Não é porque as pessoas são desescolarizadas que elas são burras, que elas são estúpidas. Ali você encontra muita sabedoria. Inclusive, o saber não livra ninguém da estupidez. Eu encontro um monte de ignorantes instruídos. Tem diploma, pós-graduação, doutorado e é um estúpido. Porque a arrogância emburrece. A arrogância bloqueia a inteligência, bloqueia a sensibilidade, bloqueia a percepção. E você deixa de ter capacidade de aprender com os que você julga inferiores a você por condicionamento. Então, se você quer mudar o mundo,
primeiro você tem que mudar a si mesmo, por dentro, nos seus valores, seus objetivos de vida, nos seus desejos, nas suas reações, nas suas opiniões. Essa é a revolução que resulta na revolução social. O que eu vejo são pessoas que se instruem muito, querem mudar o mundo, mas exercem uma arrogância programada. Não se percebem condicionados. Se acham tão superiores, é isso que a arrogância faz. Bloqueia a capacidade de entendimento, de percepção. Porque você não admite que você pode ser inferior à lavadeira, tem muito mais sabedoria. E é justamente aí que foi para mim o teu pulo do gato. E por que eu te admiro tanto? Porque eu trabalho com psicologia, Eduardo, há 30 anos. Eu cursei há 30 anos atrás. E para mim não existe algo mais difícil em se tratando do ser humano do que conseguir silenciar ou anular o próprio ego. Porque é uma condição intrínseca. Eu observo muitas crianças, tá? Vocês sabem que eu tenho uma netinha, a mais nova tem 2 aninhos e pouco. Você tira um brinquedo da mão dela, outra criança tira, é meu! Pá! É uma reação primitiva que nasceu com ela ali, um instinto. Então a gente carrega o bem, a gente nasce, a gente é dual com o bem e com o mal. Claro, o que vai se manifestar? Aquilo que a gente alimenta mais. Mas é uma condição que está aqui dentro. Nós somos providos de ego. E quando eu vi a tua história e do que você abriu mão, eu falei, eu tenho que ir lá, olhar no olho desse cara e perguntar para ele, porque pessoalmente, eu tenho como referência nos livros do que eu estudei, né, Siddhartha e por aí vai. Mas pessoalmente eu não encontrei alguém capaz dessa proeza, desse feito, que é anular o próprio ego. O que te moveu? Eu não me sentia anulando o próprio ego. Eu acho que o ego, como tudo, pode ser bom, pode ser ruim. Porque quando eu passei para o lado do desprezo social, vi muito desprezo na minha direção, foi o meu ego que me defendeu. Nunca me senti humilhado. Para isso eu tenho um ego forte. Só que ele não é, vamos dizer, inchado. Inflado. É, entendeu? O ego é muito bom enquanto ele te garante a dignidade diante do esculacho, da tentativa de humilhação. Sabe? Se alguém tenta, isso aí para mim é tudo merda, eu vendendo artesanato. Quantas vezes eu ouvi isso? Isso aí para mim é merda, você tinha que arrumar um emprego. Para mim, ele está falando merda. Mas eu não reajo. É a cabeça dele, é a mentalidade dele, é a visão dele, é direito dele. Eu só sei que ali não é meu público. E com o tempo eu aprendi a responder. Isso aí para mim é merda, eu digo merda orgânica. Merda orgânica. Ótimo adubo. Eu não anulei o ego. Eu não deixei ele inflar. E canalizou ele para algo maior. Não sei se eu canalizei o ego, cara. O ego existe junto com a gente. Você não tem como ficar sem ego. Sacou? Inclusive a psicologia do inconsciente usada pelo próprio Estado, pela sociedade, sabe por onde entrar para inflar ele. E aí ele te torna incapaz de compreender as realidades Pois mais é, básicas. mas Eduardo, justamente eu lendo um comentário de Pega o alguém. ego, transforma em egoísmo. Sacou? A gente não pode ser egoísta. Eu estar bem, eu tenho que compartilhar. Pois é, mas você sabe o que eu estou dizendo? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu escutei você dizendo assim, que você era atleta e Fui. você corria até o dia que você participou de uma corrida e o teu colega perdeu e ficou muito Não, triste. foi um processo gradativo. O marco principal foi uma competição, os caras não eram meus colegas, era uma competição entre forças armadas. Eu era do Exército, tinha gente da Marinha, gente da Aeronáutica, e gente que tinha se preparado ferozmente para aquela competição entre as forças. E eu não, eu corria, eu achava gostoso correr, eu achava gostoso ganhar também. Mas quando eu ganhei aquela competição, eu vi 2 caras chorando desesperadamente tristes porque eles tinham se preparado muito para ganhar aquela prova. E ali mesmo me deu um incômodo. Olha o que eu produzi com a minha vitória.
Então, para eu ter uma vitória, eu tenho que causar derrotas. Para eu ter alegria, eu tenho que causar tristezas. Para mim não serve. Uma alegria calcada na tristeza alheia não serve. Eu não quis mais competir. Depois eu estendi isso para a vida na sociedade, que é apresentada como uma competição. Você tem que vencer na vida. Eu não tenho que vencer na vida, eu tenho que viver. A vida não é uma competição, é uma toada, é uma música, é uma dança. Você dança a sua dança, eu danço a minha dança. E fica tudo certo, a minha dança não tem que ser melhor do que a sua. Inclusive, a gente pode dançar junto e compor uma coreografia E o bonita para coletivo ser entra vista. nessa sinergia? O coletivo, Entra nessa sinergia? bom, na situação de agora, não, né? Eu acho que a gente está programado para isso daqui a um tempo, daqui a algumas gerações. Nós estamos trabalhando há milênios, ainda tem milênios para trabalhar. Eu não vou ver um mundo justo, eu tenho consciência disso. Mas se eu não trabalhar para um mundo justo, minha vida perde o gosto, perde o sentido, perde as cores. Eu vou viver com um sentimento de frustração e tédio. E isso eu não aceito. Antes de mim, quantos trabalharam por um mundo mais justo? Milênios atrás. Quantas referências a gente tem que a gente lê e deixaram lições? Quantos? E nenhum viu um mundo justo. Então eu caio da minha pretensão e falo, não quero ver o mundo justo, eu quero participar do processo de uma forma que não seja condicionada, mediocrizada pela própria sociedade. Tanto o modelo de educação quanto a cultura do consumo, que a mídia expõe um massacre publicitário, ideológico. Sabe? Eu não quero ser assim, porque isso não me satisfaz. Mas eu sei que o mundo é assim. Eu sei onde eu estou. E eu não quero ficar inconformado com isso. Eu me inconformo com o modelo de sociedade, mas ele também está em mutação. E eu participo dessa mutação, na medida do meu possível. Se eu pretender demais, eu me frustro. Então eu pretendo pouco. E esse pouco funciona. Por isso que você gosta da expressão e da metáfora tijolo, de ser tijolo nesse processo. Não sei se é tijolo. Eu quero ser combustível. E O você tijolo é. fica parado, né? E eu vivo em movimento. E você é combustível. Você tem essa consciência, Eduardo, que você é muito combustível para muita gente? Olha, eu me sinto antena, captando e transmitindo. Desde que eu me dispus a refletir a sociedade e botar essas reflexões no meu trabalho, refletir, questionar, propor, denunciar, esclarecer, eu passei a ser uma antena que capta e transmite. As inspirações vêm. Eu digo que vem da espiritualidade, mas é uma coisa bem indefinida. Eu não tenho pressa de saber. Eu sinto. Quando chegar o momento, eu vou ficar sabendo. A gente não termina quando morre, na minha intuição. Eu também nem tenho certeza disso. Eu não sou obrigado a ter certeza de nada. Eu exijo o direito à dúvida, entendeu? Eu não quero ter certezas espirituais. Eu vou ficar sabendo. A porta da morte é para todo mundo. A morte não é o contrário da vida. É o contrário de nascimento. Entrada, saída. A vida é o espaço que eu tenho para ficar aqui. Eu acho que ela não acaba. Passa por um portal e vai para outra dimensão. Ah, define essa dimensão. Não, não. Quando eu passar pelo portal, eu vou ver. Eu espero passar para a dimensão que sintonize com o meu sentimento, com o meu caráter. Se é um intervalo entre nascer e morrer, uma vez eu te ouvi dizer também de um sonho que você teve, que você achou que você tinha morrido, e Não, que achei que você ia que ia morrer. morrer, E fiquei muito e que você ficou decepcionado quando muito acordei. frustrado quando você acordou e É, viu que você estava vivo. sim. Você já tinha essa consciência dessa passagem naquela época que você estava aqui para um período? Olha, no sonho, quando eu despenquei no abismo, eu olhei para baixo, pela distância que eu vi o chão, eu falei, eu não vou sobreviver a essa queda. Então, finalmente, eu vou ver novidade. E a vida era um tédio. A expectativa familiar me frustrava, me angustiava. Eu não queria magoar a família. E eu não me enquadrava no que eles queriam, que iam ficar orgulhosos e satisfeitos. Eu não queria aquilo. E eu não sabia o que fazer. Então, quando eu vi que eu ia bater e morrer, que ótimo, eu vou sair daqui e vou passar para o outro lado, vou ver como é que é do outro lado. E desci esperando para ver como é que é do outro lado. Na hora que eu acordei, eu fiquei decepcionado. Cadê a espiritualidade?
Pô, tô no meu quarto, cara, já sei tudo que eu vou fazer hoje, já sei todo mundo que eu vou encontrar, não quero fazer nada disso, não quero encontrar ninguém dessas pessoas. Mas levantei e acabei indo para a universidade. Mas fui com a concepção, pô, tô preferindo morrer do que viver. Aí foi esse dia que você pediu seus documentos. Ainda não, porque tinha o bloqueio familiar, assim, eu não queria causar o choque que eu sabia que ia causar, né? E eu não sabia muito bem o que fazer e como. Mas aí, poucos dias depois, né, tinha um velhinho que vinha sempre para o prédio onde eu morava, que tinha uma sala de estar, né, na portaria, com sofás, com filtro não, água, flores, decoração, e sempre aquele velhinho sentava ali com a enfermeira dele. Ele era vizinho, morava na mansão, sozinho, só com empregados. E vinha com a enfermeira, sentava ali, como ele era um milionário, acho que exportador de café, um empresário, aposentado, né? É, sempre tinha alguém conversando com ele. Classe média alta adora milionário. E nesse dia eu saí, ele estava sentadinho lá com a enfermeira e não tinha ninguém com ele. E eu ia passando e eu nunca tinha falado com ele mais do que bom dia, e ele comigo. Nesse dia ele falou: menino, senta aqui. De onde veio esse impulso? Menino, senta aqui. Ele falou de um jeito que eu falei: tá bom, sentei. Ele começou assim: olha, eu fiz da minha vida tudo que os mais velhos disseram para eu fazer. Eu estava nesse dilema. O que fez ele falar exatamente desse assunto? Que impulso foi ele que me falou: menino, senta aqui? Ele mal me conhecia. É o radar. É a espiritualidade, na minha opinião. E aí ele relatou a vida dele e como ele estava frustrado. No dia que o médico, ele criou 2 filhos sem convivência, porque ele estava muito ocupado com os negócios. E na culpa por estar ausente, ele pagou profissionais muito bem qualificados, segundo ele mesmo, para formar os filhos para tomar conta da empresa. Para vencer na vida. Para tomar conta da empresa. Vencer na vida está embutido aí. Mas aí ele foi envelhecendo, foi pegando doenças, até o dia que o médico dele falou assim: você não pode mais trabalhar. É hora de você descansar. Seus filhos já estão tomando conta da empresa, os 2 morando no exterior. E ele falou assim: na hora que o médico me falou isso, eu senti como se a porta da morte estivesse na minha frente, pronta para abrir. Acabou a minha vida. Agora é esperar a morte, é esperar a porta abrir. Nesse momento eu olhei para trás, ele falando, e a minha vida tinha perdido completamente o sentido. A sensação que eu tenho é que mentiram para mim lá no começo da minha vida. Eu passei a vida inteira correndo atrás de mentira. E só agora que eu vi a morte na minha frente, eu percebi que era mentira. Imagina, minha cabeça formigava. Sabe com quantos anos, Eduardo? 18 para 19. Eu estava na faculdade. Aí eu falei comigo mesmo, não com ele. Isso não vai acontecer comigo. Eu não chego na idade desse cara. Não desse jeito. Eu morro antes, mas não chego na idade dele. E eu estava indo para a universidade, fui. Em vez de ir para a sala de aula, fui para a secretaria. E aí sim, me dá meu documento que eu quero me desligar desse negócio. Eu não quero mais ser doutor. Vou procurar um sentido para a vida. Eu já tinha um constrangimento muito grande, porque minha classe era servida, muito servida, e por pobres. E os pobres eram sabotados sociais. Quando eu saí do exército, minha família ficou muito magoada. E meu pai mudou para Vitória. Ele se aposentou do exército e mudou para Vitória. Eu tinha nascido lá e não conhecia. E aí eles me colocaram num cursinho para vestibular muito barato. Eles não sabem o bem que me fizeram com isso. Porque aí eu convivi com gente egressa do ensino público. E as famílias estavam se esforçando para pagar aquilo que era uma merreca para minha família, e estavam se esforçando muito para pagar aquele ano na esperança do filho passar no vestibular. E aí eu ia fazer estudo em grupo. E eu achava, pô, eu via que ninguém sabia nada. E ficava malhando os caras. Vocês mataram aula, pô, isso aqui foi dado. Não, ninguém ensinou isso pra gente. Como não? Mas tá no programa, tem que ter ensinado. Não, ninguém ensinou isso. Até que eles, de saco cheio comigo, um deles, né, me trouxe uma prova do 3º ano da antiga escola dele. Aqui, cara, isso aqui é a prova do 3º ano da minha escola, uma prova de física. Eu dei uma olhada na prova e falei: nossa, tá brincando, cara, isso aqui é brincadeira. Não, a prova vai ser uma piada. Não, cara, é uma prova séria da escola pública. Eu fiquei confuso, mas foi a primeira vez que eu tive noção da sabotagem do ensino público.
Eu, no exército, eu fazia cálculo de balística, no ensino médio. Sabe? Um projétil, força de tantos newton, e eu ainda traçava geometricamente a trajetória do percurso, levando em conta até a velocidade do vento. E os caras não sabiam nada. Entendeu? Ali eu percebi, cara, essa gente é sabotada. E aí eu passei a ver os empregados dos clubes, os empregados do prédio, como todos sabotados para serem serviçais. Para isso que são sabotados. E na minha classe eu não podia falar, porque as pessoas estranhavam e não gostavam de ouvir. Você é maluco, cara, parar com isso. Você tinha que dar graças a Deus ter nascido desse lado. Você podia ter nascido lá. Porque não se questiona a realidade naquele. Normalmente não se questiona. É assim, sempre foi, sempre vai ser. Uma grande ilusão, porque nada Agradeça pelo sempre foi, privilégio, nada sempre né? vai ser. Uhum, Agradeça pelo privilégio. Usufrua. uhum. Não, mas não é justo. Não é justo. Eu não quero usufruir de injustiça. É essa a visão que eu tinha. Eu não quero ser doutor. Eu não quero viver a vida inteira sendo privilegiado e utilizando o pobre para me servir. Deve ter algum sentido melhor na vida. Eu nem sabia qual era. Mas ali eu sabia que não era. Tanto que, quando eu saí fora, peguei mochila e peguei a estrada, fui dormir no papelão. Vários amigos perguntaram, foram perguntas recorrentes, mas você vai para onde? Eu não sei. Você vai viver de quê? Eu não sei. Onde você vai dormir essa noite? Eu não sei, cara, eu vou ver quando chegar a noite. Mas o que você vai comer? Eu não sei, cara. Você não sabe nada? Eu sei. O que você sabe? Eu sei o que eu não vou fazer e por onde eu não vou. O resto eu vou ver o que acontece. Posso fazer uma pergunta? Claro. Foi um chamado ou foi uma indignação? Não, não, foi a fuga da frustração. Foi o resultado de muita angústia, porque a angústia desapareceu. E falando em angústia, porque a tua decisão de ir lá pedir os documentos veio depois desse papo com o senhorzinho, que falou justamente dos afetos que ele perdeu com os filhos. E você sabia do preço que você ia pagar afetivamente com aquela decisão em Né? relação à sua Eu família. já Olha que esperava o choque. paradoxo, olha que paradoxo. Eu já esperava o choque. Mas eu levei um papo de horas com meu pai e disse para ele o que eu pensava. Sabe? Eles decidiram a vida deles. Lá na época deles, eu não estava nem presente para dar pitaco. Agora era a minha vez de decidir. Eles não precisavam de mim para nada. Ele não aceitou, né? Não, não admitiu. Você está proibido de fazer isso. Eu disse, não estou pedindo, cara. Eu estou avisando. Eu já decidi o que eu vou fazer. Eu vou fazer a experiência de não ter nada. Eu quero não ter nada. Ah, você está desprezando a família, você está traindo. Fui acusado de tudo. De tudo. A última frase que eu ouvi do meu pai, você para nós é um filho morto. Quando eu estava mesmo indo para a porta com a mochila, saindo definitivamente. Ele já tinha falado antes, olha, se você for, não tem mais família, está sozinho. Contando com o meu medo, provavelmente. E na hora que eu ia sair, essa frase veio de choque, assim, você para nós é um filho morto. Não nos procure em nenhuma circunstância. Falei, pô, eu queria escrever para vocês contando o que eu estou fazendo, onde é que eu estou, o que eu estou achando. A gente não quer saber de você. Você sair por essa porta, a gente não quer mais saber nada de você. Nós vamos lamentar a sua morte. Falei, olha, eu demorei muito tempo. Tive muita angústia antes de tomar essa decisão. Mas agora está decidido. Eu acho que eu tenho a obrigação moral de assumir todas as consequências. Se essa for uma consequência, eu tenho que encarar. Lamento muito, mas eu não vou dar para trás. Eu estou indo. E fui. E a sua mãe? Era pior do que meu pai. Minha mãe nem vinha pro papo. Meu pai falava, fica no quarto, porque ela perdia as estribeiras, queria me bater, começava a gritar versículos da Bíblia. Sério? Honrarás pai e mãe. Assim, não estou falando de honra, estou falando de submissão, de sujeição. Você não tem respeito, respeito eu tenho. Vocês não querem respeito, vocês querem submissão. Vocês querem me sujeitar a ser o que eu não quero ser. Eu vou procurar. Não sei nem se eu vou achar. Mas ou eu vou encontrar, ou eu vou morrer procurando. E você achou? Não. Eu pensei que ia achar um sentido para a vida. Mas eu achei uma vida muito interessante. E décadas depois, eu percebi que aquilo tinha sentido. O sentido me achou.
Pode Eu me dizer qual? perdi o sentido. Ué, Virou é o que eu propósito? faço. Virou propósito? Causar reflexão, questionar a sociedade, denunciar as falcatruas, as mentiras sociais, o massacre ideológico, a chantagem social, as ameaças a quem não se submete, a quem pensa por si só. Eu costumo dizer, quem tem medo da opinião alheia, não se atreva a pensar por conta própria. Pensa padrãozinho. Na hora que você sentir um vazio, toma um remedinho. É isso que se faz na sociedade. Só que a colheita é uma vida frustrante, vazia, pequenininha, medíocre. E esse propósito e esse sentido ainda te faz concluir que você só será feliz quando você vê uma sociedade onde ninguém é abandonado, onde todo mundo tem uma vida digna. Ou seja, eu não pretendo ser feliz. Não quero ser feliz. A felicidade não me interessa. Me interessa a satisfação com minha conduta, com meu comportamento, com a maneira que eu sou. Como é que eu sou feliz numa sociedade que tem criança nascendo na miséria, velhinho morrendo por falta de atendimento? Isso não é felicidade, isso é egoísmo. E isso eu dizia já na época, com 19 anos. Uma pessoa que se declara feliz, para mim, ou ela é completamente alienada da realidade, vive numa bolha e não vê nada, ou ela é inteiramente egoísta, indiferente ao sofrimento de milhões e milhões e milhões. Por isso que eu digo, não é felicidade, é egoísmo. É falsa essa felicidade. Vocês me conhecem. Eu nunca me senti tão egoísta. Aprendendo aqui, espero que vocês estejam aprendendo comigo, porque esse é o objetivo da gente estar aqui. Mas é preciso deixar claro que eu não faço a apologia da infelicidade. Entendeu? Eu não sou infeliz. Não ser feliz não significa ser infeliz. Eu sou satisfeito, mas inconformado com a sociedade tão injusta. Eu não esqueço em nenhum momento que tem gente sofrendo. Só que eu não fico me lamentando. Eu fico trabalhando, produzindo, desenhando, escrevendo. O tempo todo. Nunca tirei férias. Não pretendo me aposentar nunca. Quero trabalhar até o último dia da minha vida. Em prol do coletivo. E agora que eu estou com 65 anos, eu tenho mais pressa ainda, porque cada vez eu tenho menos tempo por aqui. 65, Eduardo. 65. Você hoje, através do propósito que você encontrou em cima do sentido da sua vida, você está conseguindo acessar todas as faixas etárias? Não sei. Não, Não sei. pela tua experiência na rua, no contato com as pessoas que compram também o seu trabalho, a tua arte, que leva a mensagem para dentro de casa ali, né, as frases, você tem atingido, porque me preocupa muito essa geração nova que está vindo, me preocupa demais. E no meio dessa geração nova está nascendo um monte de reforço. Nós estamos em transição planetária. Muita coisa está vindo à tona. Nesses últimos anos, todos os perversos enrustidos revelaram com orgulho sua perversidade. Esclareceu muita coisa. Só demonstra por que a sociedade é assim. Porque ela se baseia na perversidade, na desigualdade, na injustiça. É tempo de revelação, não há o que lamentar. Isso muito me alegra, É tudo material de trabalho. isso muito me alegra. Inclusive, A gente já foi muito mais primitivo do que a gente foi, do que a gente é agora. Tempos atrás, estava na lei o cara ser enforcado numa praça pública, as famílias iam com crianças para ver o enforcamento, fazer piquenique. E depois pegava o cara e picava ele em pedacinhos e pendurava os pedaços pelos postes, dependendo do crime dele. Ou seja, era uma barbaridade uhum. explícita. Isso está em mutação o tempo todo. A gente não chegou no ideal, o ideal ainda está muito longe. O ideal é um planeta em harmonia, é o sentimento de família planetária. Inclusive porque quando esse sentimento chegar e a prioridade for de quem precisa e não de quem tem, e tiver harmonia planetária, a gente vai começar a se comunicar com outras órbitas planetárias. E não é possível que só tenha vida aqui. Eu acho que tem bilhões de planetas habitados. Mas para intercambiar um planeta com outro, eles têm que estar em harmonia. Esse conceito de quem precisa de quem tem. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre algo também que eu ouvi nas suas entrevistas, que você fala que a miséria ela é fabricada É lógico, para gerar o medo. do trabalhador. E aí esse medo vem com a submissão. Aceitar qualquer Me condição de fala um trabalho. pouco sobre isso, por favor. Mas você não disse já tudo?
Na miséria é produção. Eu demorei um tempão para perceber por que tem miséria. E eu concluí que é porque tem privilégio. É porque é reservado privilégio demais para um punhado de parasita social que é preciso espalhar miséria pela maioria da população. E aí é preciso uma classe intermediária para administrar a sociedade. São as classes médias, que recebem uma instrução melhorzinha, embora seja modelo de mercado, que vão ganhar um pouco mais de grana para administrar os sabotados por completo. Sacou? Aí vai o engenheiro, aí vai sabe, como os comandantes, que vão administrar a sociedade para os de cima. E vão ser induzidos a admirar demais esses de cima, como se eles fossem vendedores, Gerentes da miséria. vencedores. São gerentes da miséria. São os gerentes dos sabotados. São os gerentes dos pobres, dos mal qualificados, os de mão de obra. Mão de obra, imagina. Tentaram mudar para forças de trabalho, mas é mão de obra na visão deles. É gente que não tem que reivindicar nada, tem que se conformar com o que tem, o pouco, com as dificuldades e ficar onde está. E quando você reivindica, você passa a ser perseguido. Eu tinha 18 anos. Eu trabalhei numa empresa de captura e criação de lagosta. Eu fui contratado pelo sócio biólogo, que era um cara sensível, um cara considerador, sabe como, respeitoso. E o dono da empresa era um angolano, o capitalista, que estava viajando pelo exterior para vender as lagostas. Entendeu? Então eu fiquei na empresa uns meses sem ver o patrão. De repente ele chegou. E quando ele chegou, eu vi que os funcionários, meus amigos, todos mais velhos do que eu, todos pais de família, me ensinavam a mergulhar, me davam toques e tal, e eu respeitava todos eles. Todos eles se alteraram, ele incomodou todo mundo. E eu vi como ele tratava os caras, com grosseria, só falava com a expressão fisionômica de opressão, às vezes gritava, sabe? Eu olhava o cara mais velho do que eu respeitava tanto, baixar a cabeça e aceitar aquilo, porque ele tinha filho para criar, eu não tinha. Um dia ele me chamou e começou a gritar comigo. Eu falei, dá para falar baixo comigo? Eu sei que o senhor tem educação para falar comigo. Dá para usar? E ele arregalou o olho e falou, você é muito atrevido. Acabou o respeito, deixou de ser senhor, passou a ser você agora mesmo. E você está gritando comigo. E eu que sou atrevido? Olhando bem no olho dele. E ele saiu do escritório. E eu saí atrás. Não vou ficar no escritório do cara sem o cara. Eu saí atrás, ele foi para um lado e fui para o outro. Fui lá, peguei minha roupa de mergulho, meu equipamento, entrei no barco e fui para o mar. Cheguei, estava escuro, ele não estava. Mas para mim tinha um recadinho. Ó, é para você passar lá no departamento pessoal. Eu falei, pode crer, já estava esperando. E aí fui. E o contador falou comigo, cara, o que você fez? Ele pagou todos os seus direitos. Ele não paga o direito de ninguém que ele despede. Ele pagou tudo. Ele deve ser porque não quer mais ver minha cara. Porque se não pagar tudo, eu vou voltar. O que incomodou tanto o cara? A ponto dele tomar uma atitude que ele não tomava. O olhar de igualdade. Ele sente superioridade e precisa da submissão para bancar essa mentira. E quando ele viu que eu olhei de igual para igual, eu falei, não quero mais ver esse cara. Não quero mais ver. Paga tudo dele, quero esquecer que ele existe. Porque a minha atitude quebrou essa convicção de superioridade. O que você chama de igual para igual, eu chamo de ele não viu em você medo. Pode ser. Por outro lado, é isso mesmo. Eu não estava submetido. Eu não tinha filho para criar. Eu ainda morava na casa do meu pai. Tá aí. Eduardo, e se você tivesse, o que você faria? O que eu fiz quando meus filhos começaram a nascer. Arte. Porque quando eu saí dessa empresa, eu falei, nunca mais eu vou ter um patrão. Não quero patrão. Aliás, eu não quero duas coisas, patrão e empregado. Superior e subordinado. Chefe e chefiado. Essas duas coisas eu não quero na minha vida. E aí fui para a arte. Fiz pão integral, pintei letreiro de loja, enganei todo mundo na churrascaria tocando violão. Fiz macramê, pirogravura, fiz serigrafia. Fiz um monte de pão integral, sapatinho de criança, de couro. Fiz um monte de coisa para sobreviver. Sem patrão. Claro que eu caí no descrédito social, caí na marginalidade, caí na perseguição, mas para mim isso aí estava tranquilo. Não estava de mal com a minha consciência, eu estava bem com a minha consciência. Eu sabia muito bem porque que a sociedade me perseguia. Como perseguia uma enorme quantidade de pessoas. Eu não tinha as referências de classe. E, aliás, eu me orgulhei muito disso. Na hora que eu vi o primeiro olhar de desprezo para mim, era de um cara da minha classe, que eu não conhecia. Quando eu vi o cara me olhar com desprezo,
Eu reconheci o olhar que tantas vezes me constrangeu nos meus amigos, dos faxineiros, dos porteiros, dos garçons. Então, quando eu vi aquele desprezo, eu ri. Olha, perdi completamente as características de classe. Agora sim, eu sou ralé. E de onde eu estava, eu vi o mundo com muito mais clareza, porque eu tinha conhecimento, eu não fui sabotado na escola. Fui sabotado em consciência, mas não em conhecimento. Então, eu estava num meio muito ignorantizado, não é ignorante, ignorantizado. E eu tinha muito conhecimento perto deles. E tinha muita experiência. E nada me humilhava. Nada. Aí que eu digo, eu tinha um ego forte para me defender, para manter a dignidade, para não me sentir humilhado. Para ver que o cara que me despreza tem uma mentalidade tão medíocre que é melhor mesmo que ele me despreze, fique longe de mim, que eu estou procurando gente interessante, gente sensível, gente com clareza, gente com afeto, gente que respeita. E claramente uma pessoa que é capaz de desprezar outra pessoa não é nada disso. Então, para mim, despreza mesmo. Despreza mesmo, velho. Se você continuar falando comigo, eu acho que você não me despreza nada. Você escolhe suas batalhas, né? As minhas lidas. A sociedade não induz a gente a lutar, a vencer. Então não tenho batalha, eu tenho serviço. Não quero derrubar ninguém. Eu quero esclarecer quem carrega. E se quem carrega se esclarecer, ninguém monta. Ninguém vai ser carregado. As pessoas se submetem porque são roubadas nos seus direitos. Quando você opta por viver a essência, na essência humana ali, sem o material, como você já fez, morando na rua, dormindo no papelão, sentindo as necessidades básicas do ser humano, como você se colocou, claro, veio a humildade junto com isso. Mas a consciência disso tudo, eu acredito que ela foi um pouco anterior à experiência, à vivência que você teve. Aonde eu quero chegar com a minha pergunta? Como que uma pessoa da qual você quer que essa pessoa pense, aprenda, ela possa se despertar para isso sem ter que passar a mesma vivência e sentir na pele como você sentiu? Não, mas não precisa passar pelo que eu passei. Essa é a minha pergunta. Mas tem um princípio fundamental. Qual? Como você faz a pessoa enxergar? Depende dela. Se ela não quiser enxergar, ela não vai enxergar. Você não vai só perder tempo, você vai arrumar problema se tentar fazer ela enxergar o que ela não quer. A semente só brota na terra fértil. Se a pessoa não quer, a terra é árida. Como se tornar fértil? A vida torna, a dor torna. Nós estamos A num dor estágio. didática? Não, a dor é didática. Agora nem todo mundo aproveita, né? Porque se você se revolta ou se deprime, você não vê o recado que está ali. Você não vê a lição que está ali. Mas se você para e reflete com humildade, com profundidade, você vai enxergar o que essa dor veio trazer para a minha vida. Foi nessa que eu fiz uma frase. Quem chega no fundo do poço precisa lembrar que o fundo é o melhor lugar do poço para se tomar impulso. E se na vida a gente tem buracos para cair, vamos variar de buraco, pelo menos. Ficar caindo no mesmo buraco. Tem gente que cai no mesmo buraco, tropeça na mesma pedra um monte de vezes. Passa a vida inteira. Quantas vidas você vai precisar para aprender o que você tem que aprender? Porque aprender não é opcional, Não. só momentaneamente. Mas o que você tem que aprender, você vai aprender. O que você precisa para aprender o que você tem que aprender? Por isso que as coisas se repetem? A vida, não, a vida vai te maltratar, cara. Pela minha visão, pela minha experiência, a vida te manda sinais. Você não enxerga, a vida te dá um tropeço. Você não enxerga, a vida te derruba. Você não enxerga, a vida pisa em cima de você. Quanta dor você precisa para aprender o que você vai ter que aprender? Até você quebrar completamente o orgulho. E quando você quebrar o orgulho, aí você está pronto para aprender. Quanta dor você vai ter que sentir para aprender o que você tem que aprender? É isso. É simples assim. Por isso que eu digo, a gente está num estágio tão primitivo que a gente precisa da dor ainda.
Eu já tô Então dá ralada, para fazer. Eduardo. Você vê Já tô ralada. qual é a tendência que tem quando está tudo certo? Tem comida na geladeira, tem Estagnar, dinheiro, estagnar. tem tal. Você para, você quer Zona de curtir. conforto. A gente não nasce para curtir a vida, a gente nasce para ser curtido pela vida. E o que que é ser curtido pela vida? Aprender o tempo todo. Sair daqui melhor do que a gente entrou. É o mínimo que pode se esperar da vida. Sair melhor do que a gente entrou. Mas há pessoas que se comportam como se o mundo começasse na hora que elas nasceram. E pensam que o mundo vai acabar quando elas morrerem. Ou pensam que não vão morrer nunca. A morte é uma tragédia. Não, a morte é consequência de nascer. Tudo que nasce morre, seja planta, bicho ou gente. Então a morte é uma decorrência natural da vida. O que você vai levar? Patrimônio? Eu vi um conto do Monteiro Lobato que o cara enriqueceu muito. E aí ficou velho. Aí começou a frequentar o espiritismo. Começou a ler doutrina e tal. Então tem reencarnação, pô, que ótimo. Ele estava preocupado com a fortuna dele. Depois ele começou a perguntar para o chefe do centro se é possível você, em vida ainda, programar a próxima. O apego, a riqueza. Sabe, vou morrer, não vou levar nada, eu quero deixar para mim mesmo. É uma visão É nesse tacanha. sentido que eu disse que, para mim, você me surpreende em relação ao seu ego, mesmo chamando ele de forte, porque o ego é apego, de alguma forma. Ego é a base da personalidade. Ego é eu. O egoísmo é quando eu quero tudo para mim. E o eu é narciso, Eduardo. É Narciso e nesse sentido admiração que eu tô própria. Não, aí é falando. vaidade. Não, ego não tem nada a ver com vaidade. Ele está ligado. A vaidade se liga ao ego. Mas o ego não precisa necessariamente se ligar à vaidade. Você com um pinguinho de consciência, você não se permite ficar na vaidade, ficar uma besteira, uma bobagem. É aí que eu volto na reflexão do início da gravação, porque eu discordo de Sartre. Quem sou eu, né? Eu sou a Lisiane, posso discordar de Sartre? Quando ele diz que a existência precede a essência, porque o ambiente não te influenciou em relação a isso, muito pelo contrário. Na verdade, a minha postura é de olhar para entender, sabe? Olhar para saber o que acontece. Eu sempre senti que tinha falsidade nessas coisas. As melhores pessoas eram as que tinham menos grana, as mais transparentes, as mais solidárias. E eu via isso. As mais espertas, as que topavam qualquer parada. E as que eram chamadas na hora da dificuldade. Caiu um muro, quem é que é chamado? Alguém se machucou, quem é que vai buscar? Quem é que vai botar na maca? E vai ser recebido por quem no hospital? Pelos pobres, que são muito mais fortes. Não por uma superioridade espiritual, mas por uma prática cotidiana. Trabalham com dificuldade o tempo todo, então aprender a superar a dificuldade. Se não morre, já quem tem facilidade. Qualquer dificuldade vem alguém para resolver. Chama o fulano, chama os pobres. Então esse aí, quando não pode mais pagar pobre nenhum, ele tende ao suicídio. Porque ele não sabe fritar um ovo. Exatamente. Sempre tem alguém para fazer para ele. Por isso que você vê suicídio de milionário quando perde tudo. Eu participei de vários eventos assim de desabamento de casa, do cara perder não só tudo que ele tem, como a família dentro. Eu nunca vi um suicídio nessas ocasiões. O morro fica mais silencioso e com o tempo ele volta ao barulho costumeiro, às gargalhadas altas, ao som mais alto. Meses depois, teve um camarada que era meu vizinho que ele perdeu a família, mulher e filhos, não sei se eram 2 ou 3. Eu ajudei a desenterrar os corpos. Meu Deus. E isso é muito comum, foi na época do Bumba. E o cara ficou triste e tal, mas continuou vivendo. Depois de uns anos, eu passei por lá e ele já estava com uma criança e com a mulher grávida de novo. Que resiliência. Construiu outra família. É mais comum isso nas periferias do que nas elites. Nas elites o cara se mata porque caiu a fortuna dele de 6 milhões para 2 milhões. Eu lembro de uma história em São Paulo. O cara saiu de 6 milhões para 2 bilhões e ainda tinha dinheiro para caramba. E ele se suicidou. Por quê? Porque quando ele tinha os 6 bilhões, ele desprezava os que tinham 2. Então, quando ele caiu para 2, ele se sentiu desprezível.
O sofrimento gera resistência, Eu né? não falei, cara, que o orgulho, a vaidade, a arrogância gera burrice, estupidez? É isso. O cara não ia ter problema. Ele não ia deixar de ter empregados. Ele não ia deixar de ter facilidade e conforto. Mas para o ego dele aquilo era muito humilhante. Frágil, frágil. Eduardo, o garoto Eduardo já era assim do ego forte? Não, O não garoto de sentia 5 ego. aninhos? Não, era curioso. Não sei se o ego era forte ou não. Eu era curioso e O que eu inconformado. quero dizer, você garoto já tinha. Já questionava. Por que tem Uhum. gente assim? Por que tem gente na rua igual lixo? Por que tem tanta pobreza? Por que tem favela? Por que não é todo mundo que nem nós, mãe? Você está desprezando o esforço do seu pai. Nunca tinha resposta. Eu irritava. Então aprendi a calar a boca, não as questões. Já depois que você conseguiu se libertar, eu digo, desse adestramento social do qual você nunca se submeteu, na verdade, mas você conseguiu se libertar daquela condição de tentarem te fazer isso. Você sentiu algum medo alguma vez? Não, meu medo era de me frustrar. Agora, no decorrer da vida, dependendo da situação, você sente medo, né? Um dia um caminhão jogou para cima de mim na estrada. Deu uma buzinadinha, ele estava a 50 metros de mim a mais de 100 por hora, na minha direção. O medo me fez dar um pulo tão grande que o caminhão passou direto. O medo também pode ser bom ou ruim. Ele é bom quando ele te dá prudência, te dá agilidade, te dá reflexo para você se defender. Não, quando ele te mobiliza, né? Ele é ruim quando ele te acovarda. E você deixa de fazer o que você sabe que tem que fazer, por medo. Aí você vai ficar mal consigo mesmo, vai perder o respeito próprio. Então, tudo pode ser bom ou ruim. O ego, o medo, tudo. A ambição, qual é a minha ambição? Minha ambição é de uma riqueza que eu possa distribuir, sem que ela diminua. Então, a riqueza abstrata, sentimento, experiências, visão de mundo, opiniões, coisas abstratas, que é o que a gente leva. A gente está habitando esse concreto. A gente entrou por ali, pelo nascimento, e vai sair por ali, pela morte. Não tenho como aquele conceito de que a morte é uma tragédia, uma desgraça. Não. A morte é uma consequência natural de nascer. Eu tenho a maior curiosidade, só não quero arrombar a porta. Sou doido para chegar a minha hora, mas não tenho pressa. Você fala muito do campo dos afetos. Sim, a gente é afeto, basicamente. Quem não tem afeto sofre muito. Os lá de cima, podre de rico, por exemplo, eles não têm afeto, eles têm interesse, eles nem acreditam no afeto. Aliás, isso aí aquele velhinho milionário falou. Tudo que eu queria essa hora da minha vida era afeto. Eu sempre desconfiei do afeto. Eu comecei a reparar que os de cima, podres de rico, não acreditam no afeto. Eles acham que é todo mundo interesseiro. E tem boa parte de razão nisso, porque eles acabam cercados de interesseiros. E os sinceros se afastam. Então ele acredita que todo mundo é interesseiro e perde a fé na humanidade. Imagina a angústia, imagina a solidão. Por isso toma um monte de antidepressivo. Ele não é um bem-sucedido, por que está tomando antidepressivo? Não era para ele estar feliz da vida? Não, porque ele é pobre de afeto, por mais grana que ele tenha. Aliás, eu acho que quanto mais grana, menos afeto. Até porque você ter muita grana, cara, diante dessa miséria, te exige uma insensibilidade, um egoísmo, uma grosseria espiritual muito grande. Te Então, exige ser alheio. você vive uma angústia que não é material, uma angústia muito forte, sem saber por quê. Eu já ouvi isso. Eu andei de carona há décadas, né? E de raro em raro eu pegava um carro caro. Geralmente era caminhoneiro, mas de vez em quando eu pegava um carro caro. Eu acho que também participação espiritual aí, nessas coincidências. Que aí o cara, rico, bem-sucedido, via entrar no carro dele um cara que ele nunca viu. Que ali na frente ia descer e ele nunca mais ia ver. E no papo, ele via que tinha uma profundidade, uma capacidade reflexiva. Então eu ouvia confissões incríveis. Falavam comigo coisas que não falavam com ninguém. Eu ouvi confissões de assassinato,
remorso por tortura, sabe? Muita coisa. Mas uma coisa muito comum era o cara falar assim, por exemplo, o último que eu me lembro assim, que foi repetido várias vezes. Cara, eu sou o cara que mais ganhou dinheiro na minha família. Eu sou super bem sucedido. Todo mundo me inveja. E, no entanto, eu sinto um vazio tão grande no peito. E eu respondia, porque esse não é o sentido da vida, cara. Isso não vai satisfazer. Por mais grana que você tenha, você não vai estar satisfeito. Você precisa compartilhar, você precisa afeto, você precisa solidariedade. Interessante porque já é sabido por várias correntes psicológicas, filosóficas, algo cujo nome é vazio existencial. E, pelo menos vou falar da minha experiência clínica de 30 anos. Para mim esse campo é preenchido justamente com o campo espiritual, com o campo dos afetos. É. Quando eu falo de espiritual, não falo de religião, Nem eu. né? Eu falo do corpo abstrato. Então Uhum, dá para falar até com os ateus. uhum, É o sentimento, uhum, é a visão de mundo, é o abstrato. Os afetos estão aí, uhum. tá ligado ao espiritual. É o caráter, saca? É o senso de justiça. Tudo isso aí é espiritual. E eu estou justamente, né, nesse viés com você nesse diálogo aqui, porque nós sabemos que quem vou falar também sobre a história dele, mas quem quiser acessar a história do Eduardo, tem inúmeros documentários sobre ele, a gente vai até estar falando deles aqui, mas justamente porque ele comentou com a gente que essa mudança primeiro tem que ser uma reforma íntima, tem que vir de dentro, é de dentro para fora. É por isso que eu estou me atendo tanto a essas questões, mas não fui para outras, né, digamos assim, mais políticas e tal, porque justamente eu estou focada nessa questão do ser humano, nessa questão mais intrínseca. E, dando continuidade a isso, você parece que passa a maior parte do tempo sozinho, exercitando uma solitude, apesar de estar nas ruas com o seu trabalho. Não, eu vejo gente todo dia praticamente, né? E eu Aham. exponho na rua. Sim, mas aí a hora que você vem para casa, você está sempre sozinho? Não, não. Vocês não estão aqui agora? Hoje de manhã tinha um amigo meu de Aracari. Eu fui levar ele na rodoviária. Depois é que eu fui pro posto esperar vocês. Nem sempre eu tô sozinho, mas eu gosto muito da minha companhia. Eu acho que se eu não gostar da minha companhia, eu não tenho direito de impor minha companhia a ninguém, né? Eu tenho que gostar de estar sozinho. Não me dá angústia. E eu produzo. Às vezes eu preciso estar sozinho para fazer um desenho mais detalhado, para escrever um texto. Né? Todo dia de manhã eu assisto um monte de vídeos para me informar sobre a realidade do mundo. Aí tem que peneirar quais são os vídeos, porque os mais endinheirados são os piores. O que que eu falo todo episódio para vocês? Da importância da gente sentir prazer na própria companhia. Vocês estão ouvindo o Eduardo aqui endossando e ensinando a gente mais uma vez. E uma coisa que eu falo também todo episódio, Eduardo. Eu friso todo episódio do quanto nós somos a partir do outro, quanto nós somos através do outro, o quanto nós precisamos do outro. E nesse entendimento, né, a gente está aqui falando que a solitude ela é interessante, né, a gente tem que sentir prazer na própria companhia, mas o vínculo seguro, o outro, que espaço isso ocupa na sua vida? Não sei te dizer, não. Eu vivi, quer dizer, eu tive muitas experiências sozinho, né? Estava te falando quando eu tive aquele problema lá em Ouro Preto que eu saí, fui pro mato, fiquei 3 dias sozinho, refletindo, sabe? Eu precisava ficar sozinho. Quantas vezes eu peguei a estrada sozinho, porque eu não queria ninguém me enchendo o saco? Eu gostava de andar. Eu não parava no posto para ficar pedindo carona. Eu ia andando e pedindo carona. Gastei um monte de sandália havaiana. Sabe, uma vez, depois de 3 dias caminhando, comendo de beira de estrada. Cacau, frutinha, arrancando mandioca, cozinhando na lata. Depois de 3 dias eu entrei no posto, fui falar com alguém e a voz falhou. Aí eu falei, quanto tempo que eu não falo com ninguém? Não, 3 dias, sem falar com ninguém. Eu gostava da solidão, eu gostava da minha companhia. Aliás, eu acho que quem não gosta da própria companhia não tem o direito de impor sua companhia a ninguém. Nem eu gosto da minha companhia, e eu não me aguento sozinho. Como é que eu vou impor isso a alguém? Isso é sacanagem. Eu não tolero minha companhia.
E existe alguma sugestão de refinamento desse nosso eu para que a gente possa se tornar, né, digamos, eu não quero usar essa expressão, esse autoamor, eu ia falar amante de si mesmo, não, mas esse autoamor para que ele venha, essa apreciação. Eu chamo de autorrespeito. As pessoas confundem muito. A gente tem os afetos são tratados com tanta confusão que você não sabe muito bem o que que é. Eu gosto de ter o meu respeito próprio diante das minhas atitudes, aprovar minhas atitudes, gostar da minha companhia, aprovar o que eu estou E fazendo. como que você conquista esse autorrespeito? Porque o respeito ele é Ouvindo o conquistado. sentimento, Fala de novo. ouvindo o próprio sentimento. Eu faço o que meu sentimento manda. Aliás, foi uma coisa que eu falei com a minha razão, quando eu deixei a faculdade para lá e falei, não vou seguir por aí, não vou ser advogado, do mesmo jeito que eu falei, não vou ser militar, do mesmo jeito que eu falei, não vou ser bancário. Falei, a partir de agora, quem vai decidir os meus caminhos é o meu sentimento. Razão, desce daí. Agora você vai assessorar o sentimento. O sentimento resolve e você trata de botar em prática o que ele resolveu. A gente pode associar um pouco o sentimento à intuição? Claro, a intuição faz parte do sentimento. É um sentimento. São muitos sentimentos. Autoamor vem do autorrespeito, que é conquistado através de ouvir os sentimentos. Será que autoamor e autorrespeito não é a mesma coisa? Você respeita o que você ama. Redundante. Redundante. Talvez pela necessidade de querer enfatizar o que eu estava dizendo. Sim, verdade, verdade. É isso. Eduardo, você poderia contar para mim, assim, se já houve ao longo da tua trajetória na rua, né, alguma situação inusitada, algum aperto que você passou? Nossa, só houve situações inusitadas e apertos durante Pode muitos contar alguma anos. para mim? Fica até difícil escolher, cara. Fica até difícil escolher. Quando Brisa nasceu, por exemplo, a minha mais velha, eu não pagava previdência. Eu era artesão, expunha na banca. E a gente resolveu fazer o parto em casa. Olha como a gente era temerário. Eu não tinha a menor noção, nunca tinha visto um parto. Parto natural. É. Mas não deu certo, porque ela passou a noite inteira tendo contrações e de manhã ela tinha contração e desmaiava. Nossa. Aí eu falei, cara, você está desmaiando, vamos para o hospital. Ela falou, não, vamos tentar de novo. Ela teve mais uma contração e desmaiou. Aí vamos para o hospital. Eu não tinha condução. Eu morava numa favela em Cariacica. Era longe para chegar no ônibus. Eu falei, dá um tempinho aí. E saí andando pelo bairro. Eu seguindo uma rua. De repente eu vi um fusquinha de chapa branca. Chapa branca, carro público. Vou de casa. Aí apareceu uma senhora. Falei, esse carro aqui, qual é o caso dele? Ela, peraí, foi lá dentro. Aí veio um senhor. Eu falei, esse carro aqui, ele é público, chapa branca. Ele, por quê? Foi o seguinte, minha mulher tá parindo, mano. Eu preciso levar ela para o hospital. Me empresta a chave que eu tenho carteira. Eu falei, não, não, peraí. Ele ficou com medo de ser denunciado porque estava com um carro chapa branca na garagem dele. Entrou no carro e levou a gente para o hospital. Por medo. Porque a gente chegou na porta do hospital, na escadaria do hospital, foi ela pisar do lado de fora, ele puxar a porta e vazar. Não, agradeço a ele, mas está tudo certo. Entramos. Cadê o documento? Não tem. Ah, então não tem vaga. Peraí, meu irmão, tá parindo, como é que não tem vaga? Não, não pode, não tem vaga. Eu quero falar com o diretor. Eu era pobre, mas era atrevido. Era? Era. Vamos corrigir esse verbo. Quero falar com o diretor. Aí o cara entrou, voltou e falou assim: ó, o diretor falou que não tem vaga. Falei, ah, é? Então diz a ele, cara, que eu vou fazer o parto aqui na escadaria e vou passar no telefone, no orelhão ali, e vou chamar a imprensa, porque isso tem que ser documentado. Aí peguei, vamos lá para fora. E ela foi falando, tá maluco, tá maluco? Eu falei, vai por mim, cara. E fomos saindo. Logo apareceu a enfermeira-chefe, peraí, você tá nervoso, ela precisa de ajuda, pá, já arrumaram uma vaga na mesma hora. O medo da exposição pública. Essa maldade é cotidiana. E ela, esse foi um aperto. Suave, Suavíssimo. suave. Depois ela passou 5h48, 6h48 da tarde. E ela passou numa maca coberta com lençol, empurrada por um enfermeiro preto.
e tremendo. Aí eu fui falar com ela, falei com ela e falei com o cara, ô, meu irmão, não tem um cobertor para botar em cima dela? Ele tava com a cara de sem graça, sabe? Cara, eles não dão cobertor para indigente. Hum. É mesmo? Ó, eu vou em casa e volto. Indigente. Indigente, estava na ficha. Depois eles pararam com isso, mas naquela época, 82, estava na ficha. Era para humilhar mesmo. Assim como a certidão gratuita, vinha escrito gratuita, em cima, para humilhar. Ai, Eduardo. São técnicas sociais para Uhum, aham, coagir as aham. pessoas. Mas para mim não está dizendo nada. Eu fui em casa, só que eu morava longe. Quando eu cheguei no hospital era quase 11 horas da noite. Não tinha visita, né? Eu fiquei rondando o hospital. Eu vou entrar aí. Eu vou entrar aí. Eu vou entrar aí. E vinha trazendo dos vizinhos banana, maçã. Me deram até uma máquina de escrever para levar também. Eu fui com uma mala. E fui circulando, circulando, vendo o poste onde é que chegava, se chegava perto da janela, vou entrar aí. Aí quando eu cheguei no fundo do hospital, eu vi uma porta aberta, emergência. Não tinha nem ambulância parada, não tinha movimento nenhum. Aí eu subi num poste e olhei lá para dentro, tinha um balcão em L e um sujeito sentado atrás de uma mesa, encostado na parede com os pés em cima da mesa, lendo. Acho que era um gibi. Aí eu falei, ali mesmo. Aí já, sandália havaiana, entrei abaixadinho com a mala. Ele não me viu. Saí andando pelo hospital, subi, fui para a maternidade. Chega lá, tinha aquele monte de mulher, né? E ela estava sentada de olho aberto, me viu, falou, nossa, como é que você entrou aqui? Vamos falar rápido, ó. Eu trouxe isso, trouxe a toalha, escova de dente, coberta, parará. Aí chegou a enfermeira. E ela fez um escândalo dentro do hospital. Eu cheguei a falar com ela, isso aqui é um hospital. Aí lá vem a polícia, ela foi eu dar explicação para o sargento. E conversando com o sargento, ele bateu quando eu falei, cara, ela estava toda se tremendo. Como é que eu ia deixar ela sem uma coberta? O hospital não dá coberta para indigente. Ele ficou meio assim, aí entrou o médico, com o olho vermelho pra caramba, né? O que está acontecendo aqui? Eu falei, dormindo, hein, doutor? Tá dormindo no plantão. Aí o sargento tapou a boca para rir. E aí acabou, né? Eu falei, vambora que você vai sair. Não, eu saio por onde eu entrei. Não, você vai sair pela porta da frente. Uau. E abriu aquela porta imensa, dessa grossura, assim, e me botou para fora. Essa questão de não ter cobertor para indigente, você tendo que ouvir isso sendo um ex-estudante de direito que leu a Constituição. Ah, mas o Estado é criminoso com relação à Constituição. Já viu o artigo 6º? Todo brasileiro tem direito à alimentação, moradia, assistência médica, educação de qualidade, informação verdadeira, lazer, transporte. O Estado não garante nada disso. Vocês estão ouvindo isso? Por que o Estado não garante? Porque é dominado por um punhado de podres de rico que precisa que a população seja sabotada para manter seus privilégios. Vocês estão ouvindo isso? É simples assim. No micro e no macro. Eu vi isso no município, quando o prefeito fecha com os fazendeiros da área ou com os industriais da área, só os podres de rico, aquele clubinho de cima. E fecham sempre contra o povo. E sorrindo para o povo, é para o seu bem. É aquela história do adulto que bate na criança e fala, isso dói mais em mim do que em você. Pau na cara. É hipocrisia pura. Eles precisam, eles vivem de sugar os pobres. Seja no trabalho semi-escravo, na exploração total, na negação das leis trabalhistas, seja mantendo a miséria para que o trabalhador se sinta com medo, chantageado para aceitar qualquer condição de trabalho, e que a população não entenda o que está acontecendo, porque se ela se levanta, eles se recolhem todos. Toda vez que a população se levanta, mesmo não tendo consciência direito do que está acontecendo, eles se encolhem todos. Eu acho que é porque eles sabem o que eles fariam com alguém que fizesse com eles o que eles fazem com o povo. Então eles têm no inconsciente um pânico da vingança do povo. E o povo não quer vingança, só quer viver em paz. E nem isso eles deixam. E você acha o povo hoje um pouco acomodado por esse medo ou por esse conformismo e deveria ter um pouco mais de voz ou não? Olha, vamos no verbo acomodar, né? O povo é acomodado por um massacre publicitário ideológico e por uma educação sem qualidade humana. A educação é de mercado para mercado. Você é preparado para ir para o mercado de trabalho e para o mercado de consumo. E a vida é insatisfatória, por extremo. Então o povo é acomodado no sentido de que há um processo de acomodação. Não se levanta não, porque senão você vai ser perseguido, você vai se dar mal.
Existe uma ameaça para você ser formiga, que repete há milhões de anos a mesma função, a mesma trajetória e a mesma vida. E se você pudesse dar um recado para uma formiga, qual o recado Não que você sei. daria? Olha, eu dou recado para uma formiga humana, né? É dessa que eu estou dizendo, aquela que você coloca nas suas pinturas. É difícil você atingir a mente quando ela está engaiolada. É muito difícil. Como desengaiolar, Eduardo? Bom, eu tratei da minha gaiola, né? Eu abri a porta e saí voando. Enquanto todos os outros bradavam: você vai se dar mal, você vai se quebrar, você vai passar fome, você vai ser maltratado pela polícia, você vai cair na saúde pública, você vai ser torturado e você vai se arrepender. E hoje eu posso dizer: tudo isso aconteceu, menos me arrepender. Faria tudo de novo, mas não. Qual é o teu combustível para continuar? O resultado do meu trabalho. Eu comecei a fazer o meu trabalho para desengasgar. Eu sempre assim pretensioso querer conscientizar os outros, arrogante. Então já estou no ponto máximo, minha consciência já está perfeita, posso me dedicar à consciência dos outros. Quem eu tenho que conscientizar sou eu mesmo. E esse é um trabalho que não tem fim. Você não chega no ponto, hoje eu estou consciente. Não, posso estar consciente de alguma coisa. Minha consciência nunca está plena. A de ninguém está. Se eu achar que minha consciência chegou no ponto máximo, eu estaciono. E nada estaciona na natureza. Eu não vou ficar estacionado. Eu não quero ficar estacionado. Então eu permaneço reconhecendo o meu campo de ignorância, que é sempre muito maior do que o meu campo de conhecimento ou de consciência. É um processo permanente. Agora, quando você trabalha na sua própria consciência, seus valores mudam, seus objetivos Deixa de eu só vida mudam voltar. e você passa a exemplificar com a sua vida. É isso aí, eu reconheço o meu campo de ignorância. Claro que é sempre muito maior do que o de conhecimento. Óbvio. Olha para o universo. Não sabe nem onde é o fim, se é que tem. É através do exemplo que você convence. Eu acho que isso eu já aprendi até com meus filhos. Não é a palavra que educa, é o exemplo, é o comportamento. Você tem um comportamento digno, consciente, justo, Por isso o slogan absorver observando. observar e absorver, olhar e enxergar. É Sim. preciso enxergar por trás do que é mostrado, porque o que é mostrado é um cenário falso, construído para enganar, para conter, para mediocrizar, para superficializar, para criar desejos de consumos impossíveis ou de consumos excessivos, o que não satisfaz a alma nunca. Quanto você tem, mais quer e nunca está satisfeito. Porque você quer pouco da vida. Querer riqueza, patrimônio, luxo, ostentação, é querer pouco da vida. Eu acho que o que eu passei a querer da vida é exatamente o que eu vou poder levar. Eu quero aquela riqueza que eu possa distribuir e ela não diminui, só aumenta. Não é material, é imaterial. Está no campo da alma, no campo do espírito, no campo do sentimento, no campo do afeto, no campo da solidariedade, do sentimento coletivo, de família humana. Então a gente caminha para tomar essa consciência e para desenvolver esse sentimento. Quando a gente tiver o sentimento de família humana, vai ser inadmissível ver uma pessoa sem abrigo. Se tem condições materiais de produzir casa para todo mundo, se tem condições materiais de distribuir alimento e não tem ninguém com fome, por que isso não acontece? Por causa daquele punhado de vampiros sociais, podres de ricos, que dominam todo o espectro. São os donos do palco político e dos holofotes. Então eles miram os holofotes no palco e fazem as pessoas brigarem pelos personagens. É como Exatamente, Eduardo. crianças assistindo uma novela e brigando uma com a outra por causa de um conflito encenado. Quem é que escreveu a peça? Quem é que dirige a peça? Como é que são os bastidores da peça? Isso não é mostrado. E está no mercado financeiro. Um punhado de gente perversa que não abre mão de 1 milímetro de privilégio. Basta ver a carga tributária. Você viu a reação quando falaram de imposto sobre operações financeiras? Os caras são podres de rico, vão pagar uma merreca. Mas nem isso eles querem, porque eles se sentem donos da sociedade. E não permitem que o povo perceba que é ele o dono.
Porque tudo depende deles. Quem é que bota asfalto na rua? Quem é que constrói os aeroportos? Quem é que bota os postes, a eletricidade, os vidros? Quem costura todas as roupas? Em todas as classes sociais. Os sapatos, quem faz? Ah, um de marca, caríssimo. Trabalho escravo. É made in Indonésia? Made in Vietnã? É trabalho escravo, com criança incluída. Mas não dá para dizer isso para todo mundo. Eu já ouvi frases incríveis assim: eu não quero tomar consciência, eu não quero saber, eu quero ficar em paz. E não Continuar percebe que não servidão fica em paz nunca. voluntária. Não fica em paz nunca. Na verdade, é porque a pessoa quer dizer: eu não quero sentir culpa. Melhor não saber. É, mas só que o inconsciente não tem limite. Você pode não saber com a sua consciência, mas com o inconsciente, você sabe. Depois você não localiza de onde vem aquela angústia, aquele vazio, aquele sentimento de que nada significa nada. Não sabe por quê? Porque é um conflito entre o seu consciente e o seu inconsciente. O consciente não quer tomar conhecimento do inconsciente, e o inconsciente acumula tudo e somatiza no seu corpo. E você perde a saúde. Toda essa transformação te trouxe mais saúde, eu sei, espiritual, mas física também? É, cara, eu não entendo nada, porque eu fumo e bebo pra caramba desde sempre, há E tem 45 65 anos, tenho anos 65 assim. anos. E não tenho doença nenhuma, não tomo nenhum remédio. Nenhumzinho, assim, aquele de pressão, aquele de glicose, Eduardo. Minha pressão é 12/8, desde que eu era moleque. Eu operei de hérnia há uns 3 anos atrás, uma hérnia inguinal, porque carreguei muito peso. E aí foi fazer exames. O último exame médico que eu fiz foi quando eu saí do exército em 78. Nunca mais eu fiz exame nenhum. Ai, 47 anos. Nunca mais eu fiz exame nenhum. Não vou fazer exame, não precisa. E aí eu tive que fazer, para fazer a operação. Aí lá vai o cara, bota no coração, pá, aquele monte de coisa colada aqui. Eu falei: isso vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Nada. Tá ótimo, tá ok, beleza. Agora o pulmão. Falei: agora vai dar, agora vai dar. Ou Aí o seja, cara falou: ah, tá tudo certo. Eu falei: como assim, tá tudo certo com o pulmão? O pulmão tá tudo certo? Ele falou: tá, tudo certo. Eu falei: rapaz, não esperava. Quer dizer, mas eu também ouvi guias de candomblé, por exemplo, estavam meus amigos de capoeira, né, todos na Bahia, e eu fui num centro com eles, e um guia daqueles incorporados falou: você tem muita proteção, meu filho. Você tem muita proteção. Eu falei: deve ser porque eu tenho uma função a cumprir. claro que você tem, porque eu não sei como você está vivo, É, sinceramente. a bala já voou na minha orelha. Você sabe que você escutou primeiro o zumbido e depois o pipoco? Meu Deus. E zum, zum. Depois eu vi pá, pá. Falei: caraca, foi tiro. Mas aí você ganha asa, pula qualquer muro, corre por cima de telhado. Você precisa ver do que a gente é capaz quando está com medo. Eduardo, o que que é paz para você? Está bem com a própria consciência, em princípio. É por isso que você não adoece. Eu acredito. Não, não é que eu não adoeça, olha meu Não. dedo. Que é isso? Inflamação, cara. Aí. De quê? Ah, um restinho de unha que sobrou do lado de cá, eu Ah, arranquei. não, mas a culpa foi sua. Você Ah, que não estou pegou e procurando culpa. cutucou. Tá Você bom, eu não estou cutucou seu reclamando. dedo. Você que cutucou, que ficou desse Tá bom, eu não estou tamanho. reclamando. Eu estou tratando. Nem eu tô falando que você tá. Você entendeu o que eu falei? Eu quis dizer no sentido do adoecimento, porque eu acredito, né, que as nossas células biológicas aqui respondem ao nosso estado mental. E se você está em paz, porque você exercita a sua consciência dentro daquilo que você acredita, é claro que isso vai repercutir diretamente em cada célula do teu corpo. Claro, a questão é a seguinte: se eu tiver alguma doença, não vai ser por somatização, vai ser por algum outro motivo. A gente está aprendendo os caminhos, gente. Eu trabalho com doença mental, vocês estão entendendo os caminhos aqui. Você pode repetir o que você falou? E se eu tiver alguma doença, não vai ser por somatização. Se ele tiver alguma doença, não será por somatização. E o que que a gente entende por somatização, gente? Angústia, O que a mente insatisfação. não elabora, o corpo cobra. Né? A sociedade obriga a gente a violar a própria consciência. Obriga. Se você não vai participar da falcatrua, finge que não está vendo. Só esse fingir
já é uma violação de consciência. Mas você tem que fingir, porque senão você vai perder o emprego. Isso adoece. Fala mais sobre isso, por favor. Se você passa cotidianamente a ter que conviver com o que você desaprova e aceitar, vai adoecer, cara. Angústia adoece. É baseado nessa tua fala que eu me considero revolucionária. Porque uma vez eu te ouvi dizendo assim, que se você tiver prazer na sua vida, você já pode se considerar um revolucionário. Entendeu? Mas eu estou falando do prazer real. Porque o prazer que se supõe é o prazer físico. Não, não, mas eu também estou falando prazer real. Prazer real. Apesar de tudo, apesar de todos os pesares, apesar de todos os pesares, eu não tenho prazer. Pois é. Então eu me considero revolucionária. Dentro desse inferno eu estou em paz. Exatamente. Comigo. Com a sociedade é impossível. É paz comigo mesmo. Estou terminando já. Sei que a gente já está excedendo aqui um pouco, mas desde que o mundo é mundo, Eduardo, há uma sociedade. Não, Não, não. A maior parte do tempo do mundo não teve nem ser vivo nele. não. Estou falando de pessoas agora. Então não é desde que o mundo é mundo. Desde que o Desculpa. homem se associou, né? Saiu do É. nível dos bichos. É. Embora seja um bicho ainda. Só que é o bicho que tem mais capacidade mental. Eu acho que o ser humano é resultado da evolução planetária. Eu acho que um dia nós fomos minerais, Com certeza. depois vegetais, Vocês viram, né? depois Vivendo e animais. aprendendo aqui com ele, gente. Sabe qual é De a forma função? muito humilde. Porque as religiões falam cada absurdo que eu me dou a liberdade de supor por conta própria. Entendeu? Eu acho que o reino vegetal é o reino onde a gente ganha individualidade. No princípio, a gente é divisível. Um mineral, eu acho que ele tem um corpo etérico também. Mas você quebra ele e você divide o corpo etérico junto com cada pedacinho de corpo mineral. Sacou? No vegetal, você vai numa roseira, um ser vivo, um indivíduo. Você corta um pedaço e planta, brota outro indivíduo. Porque o espírito ali é tão primitivo que ainda se divide. De um ser vivo, você tira outro ser vivo com um pedaço dele. Tenta fazer isso com a mangueira. A mangueira já é um vegetal mais evoluído, já está individualizada. Corta um pedaço e não nasce. Só nasce da união masculino e feminino, da semente. Ali está individualizado. Depois você vai para o reino animal. Começa nos peixes, que é praticamente um espírito grupal. Foi feita uma experiência tempos atrás que você pega uma espécie de peixe, isola vários indivíduos e submete a condições semelhantes, as reações são idênticas. Se você fizer isso com mamíferos, cada um tem uma reação diferente, porque já está formando uma personalidade individual. Já está ganhando um nível de raciocínio. Todos os animais têm nível de raciocínio, sobretudo os mamíferos. Você vê o cachorro inteligente e o cachorro estúpido. Você vê o gato mais inteligente e o gato mais estúpido, o cavalo que aprende melhor e o cavalo que não aprende. Ou seja, todos temos um nível de raciocínio. O ser humano é só o mais elaborado. Só que a gente está numa cultura judaico-cristã que diz que o homem foi a obra-prima de Deus, já começou como homem. Tá, beleza, eu acho superficial. A gente é tão primitivo que precisa de um jardim de infância espiritual, onde você aprende a fazer o bem por interesse no prêmio, a evitar produzir o mal com medo do castigo. Enquanto eu acho que a evolução espiritual é você fazer o bem pelo prazer que é fazer o bem e deixar de prejudicar as pessoas, porque você não quer prejudicar as pessoas, você se sente mal, independente de religião, de Deus, do que for. É uma coisa que você incorpora na sua personalidade, no seu corpo afetivo. Eu produzi o bem me dá um prazer enorme. Se alguém me parar na rua e falar, você me prejudicou, eu quero saber como. Eu nunca quis prejudicar ninguém. Ou o cara está mentindo, ou ele está equivocado, ou eu não percebi que eu estava prejudicando ele. E se eu perceber que eu estava prejudicando, se ele me convencer, eu falo, como é que eu compenso isso, mano? O que eu posso fazer para resgatar isso? Eu quero compensar. Não quero ficar carregando aquilo, não quero ter aquela responsabilidade de não desfazer. Eu vou desfazer o nó. Se ele tiver razão. Em geral, não tem. Ah, você me prejudicou porque você não fez tal coisa, mas eu não faço tal coisa porque minha consciência não permite. É forçação de barra, é chantagem. Não é verdade. As pessoas jogam muito com culpa. E culpa não colhe em mim, eu não sinto culpa.
de nada. Não é que eu não cometa erros. Eu cometo erros. Mas eu cometo erros porque eu estou tentando acertar. Eu acho que errar é direito de quem está tentando acertar. Naquele momento, na minha consciência, aquele era o certo. Se o tempo passou e novos elementos surgiram e eu percebi que foi um erro, eu não vou cometer de novo. Mas não vou ficar com vergonha do que eu fiz. Não vou ficar com culpa. Saca? Não vou ficar. E falando em errar em direitos, você como ex-estudante de direito, as leis, elas surgiram com essa questão, sociedade. Sim, a sociedade é construída de cima para baixo, né? Então as leis são impostas de cima para baixo também. Elas são feitas de acordo com os que dominam, não com os que são dominados, não com os que constroem de verdade. Esses não é permitido que eles tomem consciência. Então a lei vem de cima para baixo. Eu já fui preso por vadiagem, cara. Eu virei uma esquina em Salvador, vinha dois PMs andando, eu vinha andando muito rápido, não deu tempo de eu parar. Eu passei no meio dos dois. Levantei os dois para ver, epa, para aí, maluco, para aí. Aí, vamos procurar. Procurando maconha nas minhas coisas, deram uma geral, não acharam nada. Mas eu vou te prender mesmo assim. Falei, uai, por que não fiz nada? Por isso mesmo, vadiagem. Ainda desabotoou o couro do revólver e falou assim, você quer correr? Falei, não, vamos lá. Fui lá, esperei umas horas, lavei um camburão, depois fui embora. E para mim tá tudo certo, eu não esperava outra coisa da sociedade. Onde eu estava protegido, eu estava insatisfeito. Então eu larguei mão da proteção, eu sabia das possibilidades. Essa era uma delas. Eu tenho que passar por isso? Beleza. O que eu aprendi foi a desarmar os espíritos, para não estar apanhando de graça. Né? Conhecer, pelo uniforme, eu sei se o cara é soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, major, coronel. E você chamar ele pela patente, inibe a agressão física. Se chamar a polícia de senhor, não senhor, sim senhor, não. Nada disso. Olha no olho, com calma, sem agressividade nenhuma e sem medo. Porque eles são acostumados a tratar com esses dois sentimentos, o medo e a raiva. Se ele não vê em você nem medo, nem raiva, ele fica sem saber o que fazer com você. Eu não quero mais esse cara não, vai embora, eu quero pegar outro. Coisas que eu fui aprendendo com a prática. Caramba. Eduardo, o que nunca te foi perguntado que você gostaria que Nossa, fosse como é que eu vou saber? dentro de Eu você? não sei. Porque você já recebeu 1 trilhão de perguntas, inclusive eu não quis fazer as mesmas que eu já ouvi em trocentos podcasts que o Eduardo participou, né, como eu disse, eu queria meter mais a questão humana, a questão aqui dentro, porque tudo começa de dentro para fora. Mas há alguma pergunta que não te fizeram, que você gostaria que tivesse sido feita? Não sei Dentro dizer. desse propósito de vida que você tem? Sabe aquele quadro que você pinta, aquela frase que você escreve, mas que ninguém comprou? Não existe. Seria algo assim, a pergunta. Não existe. Não, eu sempre vendi. Pode demorar mais, demorar menos. Quando demora mais, eu paro de fazer. Mas aquele quadro que você detesta, você pintou, nossa, que porcaria que ficou, expõe ele junto. Vai ter uma hora que vai aparecer uma pessoa que vai gostar dele e vai levar. Pode demorar mais ou menos, mas vai aparecer. Existe alguma pergunta? Existem muitas. Fala uma. Faz de conta que eu tô te perguntando. Ah, no modo mineiro, né? No modo mineiro, quem coçou? Dom Covim. Dom Covô. As perguntas fundamentais. Tá certo. O que você diria, tô terminando, para uma pessoa que está buscando ali se encontrar, que está insatisfeito com o que está conhecendo nesse mundo, nessa sociedade? Escuta o seu sentimento e faz o que diz o coração. Deixa a razão um pouquinho de lado, porque a razão ela é engaiolada pela nossa sociedade, pelo ensino, pelas comunicações, pelo convívio social, pelas expectativas sociais, dos familiares. Tudo isso espera que você esteja enquadrado. Então você vai ficar insatisfeito. Ou vai ter que se satisfazer com superficialidades. Nas mentalidades mais rasas, agem como se satisfizessem com superficialidades. E nem entendem quando você tem alguma profundidade. Acho que você é maluco. Mas quando você está insatisfeito, permanece insatisfeito e não consegue se adequar àqueles valores, você tem que ver seu sentimento.
E tem que exigir respeito das pessoas se respeitando. Não é você impor respeito. Você tem que me respeitar. Você não tem que me respeitar, mas eu me respeito. E se o que é preciso para você me respeitar? Que eu me viole? Então não precisa me respeitar. O que a sociedade me dizia para me respeitar? Se enquadre. Seja frustrado. Usufrua. Ganhe muito dinheiro. Tenha patrimônio. Eu percebi que para ter o respeito da sociedade eu tinha que perder meu próprio respeito. Então eu prefiro ficar com o meu próprio respeito e dispenso o respeito da sociedade. Até porque eu parei de respeitar a sociedade nessa estruturação que ela está. Eu não respeito essa sociedade. A gente vai ficando velho, vai aprendendo a simplificar as coisas, sabe? E eu posso definir a sociedade com 3 palavras. É tudo mentira. Repete. É Tudo mentira. Eu não quero ser enganado. Não vou correr atrás de fumaça. Não vou chegar no fim da vida como aquele velhinho. Parece que mentiram para mim no começo da minha vida. Eu passei a vida inteira correndo atrás de mentira e só agora que eu vou morrer eu olhei para trás e vi que era tudo mentira. Você descobriu aos 18. Você tá... Não, eu ouvi ele falar. Determinou várias atitudes minhas. E com o tempo eu vi que era isso mesmo. É um processo de maturação. É, porque você está na marginalidade, você está na exclusão, você olha os que estão incluídos e você vê que eles não estão satisfeitos, apesar da consideração social. Com todo o paparico, com toda a proteção, com toda a segurança e tal, e não estão bem. Olha a fisionomia. A fisionomia fala do sentimento que a pessoa tem. Aliás, isso eu vejo desde menino, porque minha mãe chegava para mim e falava: aquele lá tem 10 fazendas, ele sim que é rico. Aí eu ficava olhando para o cara, a expressão dele não era boa. E eu via que as pessoas que eu conhecia, que eram ruins, que eram grossas, estavam em volta dele sorrindo. Eram os piores que estavam em volta dele. Eu não quero ser assim, não. É isso que é ser rico? Ele chegava no balcão, os funcionários ficavam apavorados. O cara não pode ser aborrecido, nada tem que ser atendido e tudo. Eu não quero ser isso, não. Não quero incomodar dessa maneira, apavorar as pessoas. Não, não, eu quero chegar e ser recebido com um sorriso, sincero, não falso. Você quer ter certeza que o sorriso é sincero? Se veste simples. Anda de Kombi. Tenha só você para oferecer. Carro velho. É. Não ostenta. Não ostenta. Porque você ostentar riqueza atrai falsidade. Atrai. O mundo é muito cheio de miséria, muito cheio de pobreza. Ainda induz a competição. Você vai atrair os piores caráteres. Você vê o exemplo clássico: o cara pega um carrão, uma roupa caríssima, um relógio de ouro para ganhar a mulher. Que tipo de mulher esse cara vai ganhar? Qual o caráter? Ela vai estar com ele ou com o carrão, com o relojão, com o dinheiro, com o luxo e com a ostentação? Ela está com as coisas. Perde tudo. Pé na bunda. Ela não estava contigo. Estava com outras coisas. Você quer sinceridade? Anda na humildade, na simplicidade. Roupinha barata. Todo mundo vai ser sincero. Ah, vão te maltratar. Sim, os piores podem me maltratar, não tem problema nenhum. Eu dou meu jeito. A gente aprende na capoeira. Esquiva. Caramba, Eduardo. Ele falando sobre você ter o respeito, você se dá o respeito, né? Gente, quando eu cheguei aqui, ele me deu um convite à reflexão por tabela que nem ele sabe que ele me deu. Quando eu cheguei aqui, eu me encantei, que nós estamos num lugar bucólico, lindo, natureza, maravilhoso, e eu disse para ele: deve ser, deve se sentir privilegiado por estar aqui. Ele falou: não. E eu falei: mas deveria. Ele sutilmente, muito educadamente, falou assim: engraçado, né? Como que ainda hoje as pessoas ainda se sentem no direito de dizer o que que a gente deve É, e o que que a gente não o deve. mundo tá cheio de gente dizendo o que a gente tem que fazer. Eu recolhi minha insignificância, pedi desculpas e humildemente, continuei o meu trajeto. Mas foi tudo compensado, gente, porque eu dei a melhor volta de carro na minha vida hoje, porque foi numa Kombi, que eu nem conto para vocês, foi a Kombi
do Eduardo. Chama Que Celestina. passeio. Dei uma volta na Celestina, gente. Que passeio Tem um na filme no Celestina. YouTube chamado Via Celestina, de graça. Quem quiser assistir, assiste. Até o Mujica aparece nesse filme. Até o Mujica. Ele tem uma camisa minha. Ou tinha, Eduardo, com desenho da América era um dos Latina. meus sonhos estar com ele e ele infelizmente faleceu. Eu tive a honra de falar no mesmo microfone que ele falou. Ele num dia, eu no outro. Caramba. No mesmo microfone. Caramba. Era assim, era um sonho de consumo meu estar com ele e eu não tive essa oportunidade porque ele faleceu antes. Ele era uma antena. Era um projeto para esse ano. E funcionou. No grau máximo. Mas olha só a fermentação que ele teve que passar. 9 anos num poço solitário. Ele falava, eu passei 9 anos numa solitária, tive muito tempo para refletir. E ele falava, você pensa que compra o celular com dinheiro? Não, você compra com tempo de vida. Um tempo que você podia ter passado com sua família. Não é dinheiro que compra, é tempo de vida. O que você está fazendo com o seu tempo? Está participando do crescimento dos seus filhos? Está brincando com eles? Está acompanhando? Está dando exemplo? Ou você acha que eu vou dar do bom e do melhor para meus filhos? É só coisa, matéria. E o exemplo. O que educa não é a palavra, é o exemplo. Eu não pude andar no Fusca dele, mas eu andei na Celestina. Outra perda foi a Mercedes Sosa também. Eu estava com um show para ir dela em Porto Alegre, que eu morei em Lajeado. E ela faleceu naquela semana também. É porque não era para ser. Não era para ser. Quando morre uma pessoa, ainda mais esse tipo de pessoa, eu não acho que é uma perda. Acho que é um ganho. Ainda bem que essa pessoa viveu. Todo mundo vai passar pela porta que ela passou. O Mujica já era um velhinho. Então, quando morre uma pessoa dessa, eu agradeço por ela ter existido e desejo boa viagem para ela. Um dia a gente se encontra. Eu acho que, inclusive, porque se você ficar lamentando muito, você atrapalha essa pessoa do outro lado. Eu acho isso. Verdade. Verdade. Ô, gente, é com muita dor no coração que eu tenho que encerrar, porque tá um frio danado aqui. O Eduardo deve estar cansado também, a gente está tremendo aqui de frio. E vocês também, vai acabar ficando um licença muito embora. Acho que se fosse 20 horas de episódio, vocês assistiriam com o maior prazer do mundo. E retomando a reflexão do início, né, eu acho que eu já acabei falando dela aqui durante o episódio, que eu discordo, eu acho que a essência, ela precede a existência, pelo menos é uma visão minha. A do Eduardo é que elas coexistem. Acho que a dele até é mais interessante, né? Mas eu ainda vou pelo caminho de que não daria para coexistir se eu não já tivesse uma predisposição primeiro, então acho que eu esbarro aí. Sabe, fato é que o meu convite à reflexão é que se você, de algum modo, ainda não conhece a tua essência, se você questiona quem você é, se você está perdido, se você quer se encontrar, se está insatisfeito, se você está angustiado, sentindo vazio, vá atrás. Esse universo ele é um mundo de possibilidades, boas e ruins. E eu acho que hoje nós tivemos aqui muitos elementos para reflexões transformadores de uma existência, de uma vida que pode ser inspirada em inspirar os outros e a pensar de forma coletiva e, sobretudo, consciente. Eduardo, você é a pessoa mais autêntica que eu tive o prazer de conversar pessoalmente. Você sabe É que uma café é honra. diurético? Eu preciso ir no Não, banheiro. danado! Gente, esse é o Eduardo que saiu de fininho aqui, tá? Aqui. Gente, muito obrigada por Eu ter já ficado volto. aqui até agora. Eduardo, Já volto. você termina aí que eu tô te esperando. Ele saiu pra fazer xixi, gente, porque café é diurético. A gente tomou muito café. Ô, Zezé, você tá ajudando aqui a gente tomar menos hidroclorotiazida, viu? Para quem não sabe, eu sou hipertensa, eu tenho que tomar o diurético. Mas agora eu vou entrar mais no café ainda, né? Porque, como diz o Eduardo, ele teve que sair para fazer xixi. Esse é o Eduardo, para quem não conhece, gente. E eu tô tendo o privilégio
Eu, o Vinícius, né, Vinícius? Inclusive, fica um beijo aqui para a galera que sabia que eu vinha, alguns sabiam que eu vinha, em especial Carlos Eduardo, que você me ajudou muito, quero te agradecer, né? A nossa amiga Valéria, a It, essa galera toda que aprecia o fez seu xixi. Nossa, Esse é Eduardo, gente. Então, assim, falando em intensidade, você saiu fazer xixi, né, Eduardo? pô, senão eu ia fazer aqui mesmo. Tinha Fica que sair, né? o sentimento nosso aqui, valeu a pena cada quilômetro rodado, vai valer a pena cada quilômetro amanhã que a gente vai retornar para estar aqui com você de perto, sentindo essa energia, essa vibração, podendo estar ali com a frequência na antena mais pertinho, porque eu sei que daqui eu também me alimento, daqui também eu me renovo, porque como eu te disse antes, apesar de todos os pesares, de tudo que já aconteceu também na minha vida, eu não perdi a fé no ser humano. E é por isso que eu estou aqui. Muito obrigada. Pô, eu que agradeço. Tudo de bom, Valeu. tá? Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Apresentação: Desiane Mazeto Oliveira. Direção e edição: Vinícius Lima. Idealização e desenvolvimento: Desiane Mazeto Oliveira. Produção: VD Agência. Apoie nosso programa. Entre em contato e saiba como colaborar. Quando o papo é de alma, o café é só o começo.